Eu não sou negro. Na verdade, é o que o mundo me chama, mas não sou eu. Eu não saí do útero da minha mãe dizendo: "Ei, todo mundo, eu sou negro." Não, eu fui ensinado a ser negro. E você foi ensinado a me chamar disso. Junto com o que quer que você se chame, é só um rótulo. Veja, desde o seu nascimento, o mundo nos impõe esses rótulos. Em algum momento, todos nós os engolimos. Nós os digerimos, aceitamos rótulos, sem nunca duvidarmos deles. Mas existe um problema. Rótulos não são você, e rótulos não sou eu. Rótulos são apenas rótulos. Mas quem nós somos de verdade não é pele. Veja, quando eu dirijo o meu carro, ninguém jamais confundiria o carro por mim. Mas quando eu estou dirigindo meu corpo, por que você me confunde pelo meu corpo? Isto é o meu corpo, entendeu? Não sou eu. Deixe-me simplificar para você. Nossos corpos são apenas carros que nós operamos dirigindo por aí. Então a concessionária que nós chamamos de sociedade decidiu chamar a minha edição negra. A sua edição irlandesa ou branca. E sem dinheiro algum, 0% da taxa percentual anual, sem test drive, nós fomos forçados a possuir esses carros para o resto de nossas vidas. Me desculpe, mas eu não consigo ver a lógica ou orgulho em me definir ou julgar alguém pelos carros que dirigimos. Porque o que nós somos de verdade se encontra dentro. Eu não estou aqui para dizer como a ciência concluiu que geneticamente todos nós estamos misturados e que a raça na espécie humana não existe, ou que historicamente a raça humana foi inventada no século XV para separar as pessoas umas das outras e tem funcionado perfeitamente. Não. Eu não estou aqui para dar uma aula. Eu só quero fazer uma pergunta. Quem você seria se o mundo nunca tivesse te dado um rótulo? Nunca tivesse te dado uma opção para marcar? Você seria branco? Negro? Mexicano? Asiático? Nativo-americano? Indiano? Não! Nós seríamos um. Nós estaríamos juntos. Não mais vivendo um estigma de chamar um ser humano de pessoas negras ou pessoas brancas. Esses rótulos que vão sempre nos impedir de ver a pessoa como ela é. Ao invés de vê-la pelos filtros, críticos preconceituosos artificiais de quem nós achamos que ela é. E quando você deixar um rótulo artificial definir a você, então, meu amigo, você escolheu a mediocridade no lugar da grandeza, minimizando você mesmo, confinado, separando você dos outros, e é um fato incontestável que, onde houver divisão, haverá conflitos, o conflito iniciará guerras, portanto, todas as guerras se iniciam por causa dos rótulos. É sempre nós contra eles. Então, a resposta para a guerra, racismo, sexismo e todos os outros ismos é tão simples que todos os políticos erraram. São os rótulos. Nós precisamos nos livrar deles. Não é engraçado como nenhum bebê nasce racista e todo bebê chora quando ouve outro bebê chorar, sem se importar com gênero, cultura ou cor, provando que, no fundo, nós fomos feitos para se conectar. Essa é a nossa missão e essa não é a minha opinião, essa é a verdade. Em um mundo que nos vendeu ficção, por favor, escute. Rótulos apenas distorcem a nossa visão. E é por isso que a metade daqueles que estão vendo isso não entenderão ou irão resistir ou se sentirem em conflito. Mas apenas se lembre. A lagarta sentiu a mesma coisa antes de quebrar o seu casulo, se transformando numa borboleta maravilhosa. Então, esses rótulos são nossos casulos e nós precisamos fazer a mesma coisa para que possamos finalmente abrirmos nossas asas. Seres humanos não foram feitos para serem marcados por esses rótulos como legumes em supermercados. DNA não pode ser regulado pelo FDA. Nós fomos feitos para ser livres e somente quando nós tivermos removidos todos e pararmos de viver e pensar tão pequeno, nós seremos livres para vermos a nós mesmos e aos outros. Porque em nós realmente somos amor. É isso. É disso que nós estamos falando. Que bom que vocês entenderam a mensagem. Você não é um rótulo, você não é um produto para levar nenhum tipo de rótulo. Nós não somos nossa cor, nós não somos nosso país, onde nascemos, nós não somos nada que um dia qualquer ser humano disse para você que você era. Você é aquilo que Deus disse que você é. E é por isso que nós estamos levantando essa bandeira nessa cidade, na verdade, em boa parte do Brasil, através da Igreja no Cinema. A cada ano, pelo menos em 2018, a gente decidiu levantar 3 bandeiras. Já levantamos uma no começo do ano, a bandeira de julho agora é contra o abuso religioso. E o tema
daquilo que nós escolhemos dizer hoje, se pudéssemos dar, seria: a culpa nunca foi dele. A culpa nunca foi de Deus a respeito daquilo que te disseram, do que um dia você sofreu por conta da religião. Deus não tem culpa, Ele nunca teve culpa. Se te rotularam, se te adesivaram um nome, uma qualidade, um atributo, um adjetivo, bom ou ruim, Ele não tem culpa, Ele nunca teve culpa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Foi difícil para mim pensar nesse tema, eu confesso. Eu achei que ia ser mais fácil e que a gente ia botar para quebrar, ia cascar a lenha em todo mundo que abusa religiosamente de outras pessoas. Mas eu confesso para vocês que quando eu orei, quando eu meditei, quando eu pensei sobre isso, 2 sentimentos vieram no meu coração. O primeiro é esse, o natural, a raiva, a ira. A ira contra o pecado das pessoas que foram abusadas por conta da religião em nome de Deus. E eu falei, eu vou quebrar com isso, eu vou gritar contra isso. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, veio um outro sentimento que foi um sentimento de certa tristeza e de misericórdia, porque muitos sofrem abuso religioso, muitos foram abusados religiosamente. Mas as pessoas que abusaram, eu abusei religiosamente de pessoas enquanto eu fui líder de jovens, pastor de jovens. Eu impus coisas para as pessoas que elas não tinham obrigação de fazer, mas usei o nome de Deus para que elas fizessem. Isso é abuso religioso. Então, muitas pessoas que fazem isso, não fazem por maldade, não fazem por interesse ao dinheiro, por interesse ao poder e à expressão do seu ministério. Fazem porque acham que estão fazendo a coisa certa. Paulo é um exemplo disso. Paulo matava cristãos, em nome de Deus, achando que isso era certo. Muitos replicam comportamentos que aprenderam a vida toda e falando 30 anos a mesma história, agora é difícil mudar, por mais que deva. Muitos de nós sofremos abuso religioso, sofremos pressão e forceps de situações, porque na verdade estamos vivendo uma réplica, uma repetição de comportamentos, de ensinamentos, de doutrinas. Então, eu confesso que o meu coração ficou dividido quando eu pensei sobre essa mensagem. Então, eu vou tentar não ficar muito no tema abuso religioso, levantando exemplos do que é isso e do que não é, embora nós vamos abordar isso. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã com a compreensão de quem você não é, com a destruição de todo o adjetivo pejorativo, de todo o rótulo que colocaram sobre você um dia, para que você esqueça disso, apague isso da sua mente, entenda sua verdadeira identidade. Eu peço a Deus nessa manhã que arranque de você qualquer rótulo, qualquer adjetivo que um dia lançaram sobre você, e que você saia daqui por essa porta sabendo e acreditando principalmente em quem você é, em qual é a sua identidade. Eu vou pedir para Isa por uma imagem aqui atrás. Isso é um adjetivo. E eu vou começar a repetir adjetivos de uma maneira agressiva. E eu quero que você olhe para essa imagem e reflita sobre esses adjetivos. Muito provavelmente você vai se identificar com alguns deles. Muito provavelmente alguém já disse isso ao seu respeito. Mas eu quero que você leia e medite sobre cada um desses adjetivos olhando para essa imagem. E depois a gente dá sequência. Então já temos aí o primeiro, o adúltero, agressivo, ansioso, arrogante, ciumento, cruel, depressivo, desequilibrado, desobediente, egoísta, estressado, falso, fraco, ganancioso, grosseiro, hipócrita, homofóbico, homossexual, ignorante, impaciente, incompetente, inconstante, infiel, injusto, inseguro, interesseiro, irresponsável, lésbica, medroso, mentiroso, negligente, nervoso, orgulhoso, pessimista, preconceituoso, preguiçoso, rancoroso,
religioso, teimoso, traidor, vagabundo e religioso. Ele levou sobre si esses e todos os adjetivos pessimistas e terríveis que um dia alguém te rotulou. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por Ele afligido e atingido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Pode voltar aquela imagem completa, Isa. Tudo aquilo que você fez um dia, tudo aquilo que um dia te disseram que você é, tudo aquilo que você vai fazer um dia, Ele já sofreu o castigo, a punição, Ele já pagou todo o preço, Ele já sentiu toda a dor. Ele levou sobre si cada chicotada, cada cuspida, cada prego na sua mão, cada falta de fôlego, cada apunhalada do seu lado, cada dor, cada grito dele, foi por causa de tudo que você e eu fizemos em algum tempo da nossa história. O preço por isso foi pago, já está pago, já foi consumado. Quando ele grita na cruz do Calvário, a sua última palavra, tetelestai, está consumado, tudo o que precisava ser feito foi feito. Tudo o que Deus precisava fazer para restabelecer o relacionamento, para fazer justiça, sofrendo o peso da punição do seu e do meu pecado, foi feito. Não há mais nada a ser feito. Não há mais nada que você possa fazer para compensar a sua dívida. Você não deve mais nada para Deus. Se você acredita nisso, se você acredita nesse sacrifício, nessa punição em cima de um inocente, que deu a sua vida para voltar a ter comunhão, a ter relação, a falar, a se relacionar com você, se você acredita nisso, você não deve mais nada. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve mais nada para homem nenhum. Se você acredita nesse sacrifício no seu lugar, se você acredita que esse sacrificado era o Filho de Deus, que veio aqui para sofrer o castigo, a punição, a morte, porque o salário do pecado é a morte, e morreu uma vez só. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele vence também o poder da morte. E quando ele fala para os seus discípulos: me esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos pelo poder do Espírito. E quando Pedro pega e 3.000 pessoas recebem o poder do Espírito, e você, quando acreditou nisso, recebe o poder do Espírito, você recebe o próprio Deus em você, e você é uma nova criação, um protótipo. O original da palavra nova criação é protótipo. Protótipo é alguma coisa que não existe, nunca existiu igual. Você é colocado a uma condição acima de Adão, e o problema do pecado está resolvido. Não é o que você faz que te santifica, é o que Ele fez, é a sua fé nisso, e ponto. Então não, você não é nada disso que está escrito aqui. Essa tela diz o que você não é. Se você sofre condenação, acusação, ou um sentimento de culpa por qualquer uma dessas palavras, ou outras que não estão aqui, e você acredita que esse cara de braços abertos sofreu o que sofreu por você, então não há mais nada que você precisa fazer. Não há mais peso de condenação sobre você, já não há mais culpa sobre você. Isso é o que você é agora. Ele arrancou todos os rótulos que um dia você recebeu. Faz sentido para você? Você viver uma vida de peso? Uma vida de condenação, de acusação, de opressão e de angústia? Faz sentido Deus criar um mundo maravilhoso como criou? Estávamos falando isso no The Way. Quando você vai para a praia, eu brinco com a Rebeca, eu falo que ir à praia é um culto.
Ela brinca às vezes, poxa, é o domingo, a gente podia estar na igreja e tal. Eu falei, não, mas a igreja está aqui, ó. Que beleza esse culto aqui, ó. Como assim? A Bíblia não diz que os céus proclamam a glória? Então os céus pregam, proclamar é anunciar. Os céus pregam. Os rios aplaudem. E os montes cantam. Então é um culto, tem louvor, ministração e aplausos. É um culto olhar o mar, olhar a criação. Os montes cantam, os montes revelam Deus, o céu revela Deus, a natureza revela Deus. E Ele fez isso para que você governasse sobre isso. Então não faz sentido Deus criar um planeta tão maravilhoso durante 6 dias e no finalzinho criar você para que você desfrute, governe e viva a maravilhosa criação que Ele fez. Só que o amor, ele não é uma condição imposta. Então no Éden Deus deixa uma porta. Olha, você pode escolher outra coisa que não seja me amar e se relacionar comigo e desfrutar da criação, e o homem escolhe isso. E depois que ele escolhe isso, a história, a Bíblia, a história da humanidade é Deus tentando, é o homem tentando consertar isso que foi destruído. E aí Deus decide consertar há 2000 e poucos anos atrás, e Jesus sofre o que sofreu, morre, ressuscita, faz milagres incríveis, faz sentido um estilo de vida oprimido, ameaçado pelo pecado, pelo diabo. Faz sentido esse estilo de vida? Faz sentido Deus fazer o que fez para que você viva isso, o medo disso, a acusação do que está aqui atrás? Achando que o que você faz é que vai te justificar? Achando que é porque você vem na igreja todo domingo que te faz melhor que os outros? Achando que é porque você prega bem ou toca bem? Achando que é porque você dá dinheiro que vai te justificar, que vai te fazer melhor que os outros ou te aliviar sua consciência? Se você acha isso, você ainda não entendeu o que Jesus Cristo fez por você. Se você acha tudo isso, é porque você ainda não entendeu quem você é de verdade, depois da cruz, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Vou dizer quem você é. Vou dizer quem você é. Em João 17, versículo 20 até o 23. Diz assim, a primeira parte já foi. Eu queria que ficasse claro quem vocês não são mais. Agora a gente vai começar a segunda parte. Eu quero que Deus revele no seu coração quem você é de verdade. E você só vai viver aquilo que você acredita. João 17, 20 e 23 diz, minha oração, deixa eu falar o contexto antes. Essa oração de Jesus, a última oração. Ele está orando com seus discípulos, na verdade sozinho. E ele está orando, essa é uma oração, esse texto que a gente vai ler é Deus, é Jesus falando com Deus, com o Pai. Ele está orando por você, ele está orando pelos apóstolos, mas vocês vão notar que ele fala não só por eles, mas por outros que vão crer em mim. Pensem nisso, ele está orando as suas últimas orações. Minha oração não é apenas por eles, quem? Os apóstolos, que ele estava ali com eles. Rogo também por aqueles que hão de crer em mim, por você, por mim. Se você está aqui, ou é porque você acredita nisso, ou é porque você está curioso para entender a diferença que essa fé faz na vida de quem te convidou para vir aqui. E se você está curioso para entender o que a fé dessa pessoa que te trouxe aqui hoje faz por você, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Rogo também por aqueles que hão de crer em mim, você e eu, aqueles que vão estar na igreja no cinema no dia 17 de junho de 2018, Jesus está orando por você, Jesus está orando por mim nesse momento, por meio da mensagem deles, sim, deles, os apóstolos, por meio da mensagem de Cristo, que foi anunciada aos apóstolos, que foi anunciada a mais 70, que foi anunciada a mais 500, que atravessou 2018 anos, e chegou até a igreja no cinema, hoje, nessa manhã, e por isso você acreditou e eu também, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus está orando com Deus e Deus, ele está dizendo, Deus, o Senhor está em mim e eu estou em ti. Nós somos uma única coisa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus que se divide em 3 pessoas. Que eles também estejam em nós
Jesus está pedindo a Deus que nós sejamos um com Deus, um com Cristo e um com Deus, e todos uma única coisa. Como disse o vídeo, nós não somos brancos, negros, asiáticos, muçulmanos, homofóbicos, homossexuais, lésbicas, adúlteros, não somos nenhum rótulo, nós somos um. O propósito de Deus é que nós sejamos um. Uma criação restaurada, reunida, consertada, sarada. Esse sempre foi o propósito. Jesus está pedindo isso a Deus. Que eles estejam em nós para que o mundo creia. Há um propósito para que a gente acredite que Ele está em mim, que Deus está em Cristo, que Cristo está em Deus e que os dois estão em mim. É para que o mundo entenda aquilo que é mais importante, a revelação genuína do Evangelho, da boa notícia. Que boa notícia que traz condenação e peso, e dor, e opressão e abuso. Não faz sentido isso, vocês concordam? Não faz sentido. Dei-lhes a glória que me deste. Jesus dizendo, eu dei para eles, eu dei, fato consumado, para eles a glória que Deus deu para Jesus. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu dei poder para eles serem um, santo, justificado. E eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amou. Que, Pai, eu estou fazendo tudo isso, Jesus está dizendo. Nós somos uma só coisa. Eu vou dar glória para esse povo, para que eles entendam que eles são iguais. Aqui Jesus não faz distinção, Ele olha sobre todos nós, por aqueles que vão acreditar. E Ele fala, eu vou dar minha glória. E eles vão ser um comigo, e eu sou um com o Senhor. E nós juntos neles vamos manifestar atributos, qualidades, virtudes, que o mundo vai olhar e vai falar, eu quero isso. Eu quero ser que nem você. Essa unidade de atributos virtuosos, maravilhosos, de perfeição, vão seduzir as pessoas para querer isso e não o contrário. E ele diz no final, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus está dizendo, o mundo precisa saber que você ama tanto cada um dos seres humanos que vão nascer e que já nasceram, quanto o Senhor me amou. Jesus te ama tanto quanto ama Jesus Cristo. É o que esse versículo está dizendo. E por que você se sente não amado? Por que você deixa alguém dizer para você o que você é? Se Deus disse que você recebeu a glória dele, se Deus disse que você é filho e tem um propósito nessa terra, revelar os atributos virtuosos e maravilhosos que o poder de Deus te deu, não os seus méritos, não os seus esforços, não a sua capacidade de produzir alguma coisa para alguma instituição religiosa, mas por capacidade e mérito dele. Você sabia? Lógico que você sabia. A Bíblia diz que Deus é mais alto. A Bíblia diz que Deus é. Se Deus é amor, eu posso dizer que o amor é uma pessoa? Sim? Se Cristo está em Deus e Deus está em Cristo, como nós lemos aqui, e Cristo está em mim, eu posso dizer que Deus está em mim? Deus está em mim? Se Deus então é amor, se Deus é uma pessoa e essa pessoa está em mim, eu posso dizer que eu sou amor? Então é isso que te define. Não são as suas convicções e nem as convicções de nenhum pastor, padre ou líder religioso que um dia te disseram quem você é. A Bíblia diz quem você é. E se você acredita que Deus é amor, e que o amor é uma pessoa, e que essa pessoa está em você, o que te define é o que Deus diz que você é, e você é amor. Lembre-se do que a gente tem sempre dito aqui. A gente só vai viver coisas que a gente acredita. Porque você deve estar pensando, mas eu não vivo assim.
Talvez porque você não acredite assim. Talvez você acredite naquela imagem, em algumas palavras daquela imagem no início. Talvez você acredite nos rótulos que a sociedade te impôs. Mas não foi esse rótulo. Aliás, Deus não deu rótulo para ninguém. Deus deu uma nova natureza. Deus fez uma nova criação. Deus fez uma nova história para cada um de nós. Então quem eu sou? Então que glória é essa? Eu vou ler alguns versículos bem rápido. Porque talvez fique até didaticamente não proveitoso, mas eu preciso ler a Bíblia para você. Existe uma diferença entre convicções e verdades. Ok? Muitos de vocês têm convicções. O Carl disse isso e eu concordo. Escreva as suas convicções a lápis. Porque convicções podem mudar a partir de um entendimento de verdades novas que você não tinha entendido. Escreva suas convicções a lápis. Convicções podem mudar, mas verdades jamais. Então talvez você tenha a convicção de que seja um tipo de pessoa. E depois de ouvir essas verdades, suas convicções vão mudar a respeito de você mesmo. Porque elas é que te definem, verdades te definem, não convicções. E é por isso que eu quero ler vários versículos com vocês. Para que você não diga que eu estou dizendo, que o Juliano está dizendo. O Juliano está dizendo argumentos baseados em versículos que ele não leu. E esses versículos vão passar na tela. E eu quero que vocês leiam esses versículos comigo. E prestem atenção nos argumentos. Mas os versículos revelam a verdade daquilo que Deus disse sobre você. A primeira coisa, e a gente já disse isso de certa forma, é que você é a coroa criada pelas mãos de Deus. Gênesis 2, 7 diz assim: E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Você foi criado por Deus. O amor, ele não se contém em si mesmo. Não faz sentido você amar só a você. Então Deus cria a humanidade para poder amá-la, porque Ele é amor. E Ele pessoalmente se encarrega de criar você. E depois da cruz, quando Jesus fala a nova criação, é uma outra pregação isso, mas Ele faz que você é um protótipo, como eu disse, você depois da cruz é colocado numa condição acima de Adão. Sabe por quê? Porque Adão é chamado alma vivente, criatura. Depois da cruz, você já reparou que a Bíblia te chama de filho? Adão não foi chamado filho, você é posto depois da cruz numa condição acima da dele. Mais importante do que a dele. Por isso que a Bíblia diz que João foi maior que os profetas. E aqueles que vieram depois de Cristo, maiores do que João, vivem uma condição maior, porque João morreu antes da cruz. Mas vamos lá, vamos dizer mais. Você é filho, você foi comissionado para dominar o mundo. O projeto de Deus quando te criou foi para que você governasse, dominasse o mundo. Gênesis 1, 26. Deus falando para você e para mim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Deus criou tudo o que criou para que você governasse isso, para que você desfrutasse disso. Você é filho de Deus, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é o que você é. Essa é a sua nova identidade revelada por aquilo que Cristo fez por você. Você é perdoado, Colossenses 1, 13 e 14. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Você foi perdoado. Você foi perdoada. O preço do castigo que era para você foi posto nas costas dele. A conta está paga, ninguém deve mais nada aqui. Você acredita nessa mensagem? Por isso não venha para a igreja se você acha que é isso que te santifica. Não faça, não dê o seu dinheiro se você acha que é isso que te justifica ou te faz aceito por Deus. Por isso não faça o que eu te obrigo, ou o que eu te mando, ou o que eu te peço fazer, porque você acha que está fazendo para mim. Tudo que você fizer, tudo que você dá, tudo que você pensar na relação com Deus já foi pago por Ele, então faça por Ele. Faça para Ele.
Você é salvo. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não é a graça que te salva, é a fé que te salva. Mas a graça te torna filho, a graça te torna perdoado, a graça tira o poder da condenação sobre você. Você é justificado pela fé, Romanos 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são justificados. Você já ouviu falar naquela frase, o justo não precisa se justificar? Você não tem que se justificar para mim. Quando você faz alguma coisa errada, e isso é a menor parte da sua vida, você não tem que se justificar para mim. Antes de você fazer, quando você pensou em fazer besteira, Deus já sabia. Deus já estava lá. E quando você fez a besteira, quem te convenceu de que você fez a besteira? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que te convence. Se o Espírito Santo te convence é porque você se relaciona com Ele, você tem relacionamento com Ele, é porque Ele está em você. Então, o justo não precisa se justificar, porque Jesus já justificou você. Não sofra a condenação, a pressão de ter que ficar se justificando. Se você acredita no que Cristo fez por você, está tudo bem. Não é, Nicolas? Está tudo bem, cadê o Nicolas? Está tudo bem com Deus, não é, Nicolas? Está tudo bem, gente. Da parte de Deus, para nós, está tudo bem. Mais do que ser justificado pela fé, a proposta de Deus é que você viva em glória e honra. Hebreus 2:7. Fizeste-o um pouco maior que os anjos. Está falando dos homens. Um pouco menor que os anjos. Está falando dos homens. De glória e honra o coroaste. A proposta de Deus é que você viva em glória. Que você viva em honra. Por aquilo que Cristo fez. Não tem nada a ver com aquilo que você produz. A Bíblia não diz a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, para que não haja distinção entre bons e maus, entre mais santos e menos santos, para que não haja diferença, todos são iguais, todos somos um. A sua alegria, a sua conquista, a sua vitória é a minha alegria, é a minha conquista e a minha vitória. A sua tristeza, a sua dor, o seu fracasso, o seu pecado é o meu pecado, é a minha dor, é o meu fracasso. Alegreis com os que se alegram e chorem com os que choram. Somos um. Não estamos disputando nada, porque já vencemos em Cristo tudo. Não precisamos de mais nada, porque Ele já nos deu tudo. Jamais um justo mendigará o pão, promessa bíblica para você. Não vai te faltar nada. As circunstâncias não te governam, não te dominam, porque ainda que você perca tudo, Deus é tudo e Deus está em você. Tudo está em você. Ainda que você perca tudo, se você não perder o seu relacionamento com Deus, tudo poderá e será trazido de volta a você. Talvez não da maneira como você imaginou, exatamente tudo como era antes. Pode ser melhor, pode ser só o que você precisa, mas jamais você vai mendigar o pão se você não perdeu tudo que há em você. Quer saber mais? Vocês já venceram o inimigo. Nós já vencemos o inimigo. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então não, o diabo não representa uma ameaça para você. A Bíblia diz que o diabo, depois que tentou usurpar o trono de Deus, ele foi lançado nas profundezas do abismo. E não há nenhum versículo de Gênesis Apocalipse que diz que ele tenha se levantado. Se você achar, me mostre. E a gente vive falando, o diabo se levantou, só tem uma maneira do diabo fazer você cair ou perder, cair, sei lá, nem cair, não sei de onde, né? Cair da onde? Você está numa posição em Cristo, não tem de onde cair.
Mas só tem um jeito do diabo te enganar, e é com a mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. É fazendo você acreditar naquela primeira imagem. É fazendo você acreditar em rótulos que colocam sobre você. E aí você vai viver aquilo que você acredita. É a única forma do diabo te enganar, é fazendo você acreditar em mentiras. Mas eu estou te dizendo versículos que dizem a verdade sobre você. A verdade do que Cristo fez para você. Para que você viva tudo que Deus sonhou para você e ninguém mais abuse religiosamente de você. Mais sobre o diabo. Você tem autoridade sobre ele, sabia disso? Mateus 10:1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Deus deu exousia. A Bíblia diz que aos que creram, aos que acreditaram no seu nome, receberam poder de serem feitos filhos. Não é poder seu. É por isso que você, quando fizer alguma coisa incrível e maravilhosa, quando você orar por alguém e essa pessoa for curada, quando você impor a mão sobre alguém e o demônio for embora, quando você aconselhar alguém e essa pessoa se transformar, quando você pregar e das pessoas, 3.000 pessoas aceitarem a Cristo, quando você tocar e as pessoas chorarem, quando você fizer isso, você não vai se ensoberbecer, você não vai se achar melhor que os outros e pisar na cabeça deles, porque você vai saber que você recebeu poder para ser feito filho. Poder que vem de Deus, não de você. Você recebeu poder para pisar na cabeça do inferno. Ele está debaixo dos seus pés. Ele não representa uma ameaça para você se você acredita na coisa certa, se você acredita na verdade. Cara, você tem acesso direto a Deus. Mana, vocês têm acesso direto a Deus. Hebreus 10:19 diz isso. Portanto, irmãos, visto que temos pela confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Antes só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, você pode entrar lá. Você tem acesso direto a Deus. Muitos aqui, assim como eu, já pensaram: poxa, se eu pudesse falar com o dono da minha empresa. Poxa, se eu pudesse falar com aquele cliente. Poxa, se eu pudesse falar com o presidente da república. Poxa, se eu pudesse falar com o prefeito, a minha solução, a minha vida seria transformada, eu conseguiria aquilo que eu preciso. Se eu conseguisse falar com o padre. Se eu conseguisse falar com o pastor. Se eu conseguisse falar com o rabino. Se eu conseguisse falar com o líder, o mentor espiritual, eu conseguiria tal coisa. Cara, você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus em qualquer lugar. Como o Rodrigo disse domingo passado, quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, a gente acreditava que, legal, agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Mas o que aconteceu foi muito maior. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus que estava antes preso a um lugar, ele saiu desse lugar e agora ele está por toda a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. A sua casa está cheia da glória de Deus. O seu banheiro, o seu carro, a sua empresa, a sua igreja também. Mas não só lá. Não só o seu pastor ou o seu líder religioso. Deus está acessível a você. E é esse versículo que está dizendo: não sou eu. Você é mais que vencedor, meu irmão, minha irmã. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, mais uma vez, pelos seus méritos, pelos méritos do seu líder religioso, pela quantidade de dinheiro que você dá, pela faculdade de teologia que você fez, pela maneira como você toca. Não. Somos mais do que vencedores pelo que Ele fez. Por aquele que me amou antes de eu pecar. Aquele que pagou o salário da minha dívida antes de eu dever. Porque Ele me ama. Porque Ele sempre me amou. Porque o propósito dele sempre foi que eu me relacionasse com Ele. Porque o propósito dele sempre foi que eu governasse sobre a terra. Porque o propósito dele sempre foi que eu fosse filho de Deus.
Você é herdeiro, sabia? De uma vida eterna. Uma vida eterna que já começou. Quando você aceitou a Cristo. Quando você pediu para Ele entrar na sua vida. Já começou, você já é eterno se você fez isso. Mateus 19, 29. Receberão 100 vezes mais. E herdarão a vida eterna. Se você acreditou nessa revelação da verdade de Cristo por você. Você passou a ser um ser humano eterno. O seu tempo já não vai mais acabar. Daqui milhões de anos, você vai se lembrar do dia 17 de junho de 2018. O dia em que você entendeu quem você era em Deus. O dia em que sua vida foi transformada numa vida de peso, de acusação e condenação. Numa vida de miséria, tristeza e pesada, para uma vida de filho. Para uma vida de herdeiro. Para uma vida de santo. Para uma vida de filho de Deus que foi nascido para reinar e governar sobre essa terra. E ser sacerdote. Daqui milhares de anos você vai se lembrar desse dia, você vai se lembrar dessa mensagem. E nós vamos nos abraçar nessa eternidade. E nós vamos comemorar a vida maravilhosa que Deus nos permitiu que começasse hoje. Que começasse no dia em que você o aceitou. Você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Efésios 1 e 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos vai abençoar, o qual, se você se comportar, vai te abençoar, o qual, se você der dinheiro, vai te abençoar, o qual, se você fizer o que eu mando, vai te abençoar, o qual, se você for todas as reuniões, todos os cultos, ele vai te abençoar. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele já te abençoou. Não faça para receber aquilo que você já recebeu. Faça por gratidão por aquilo que você já recebeu. Faça para que o outro que está do seu lado, vivendo essa miséria e escravidão, viva a coisa boa que você vive. E a sua alegria seja a alegria dele. Faça por isso. Porque essa é a verdade de quem nós somos. É fácil falar isso num auditório maravilhoso e bonito, como o que eu estou vendo aqui na minha frente. Difícil é ir lá na Cracolândia e falar isso. Olhar no olho de um cara dependente químico, de um travesti. Olhar no olho dele e falar para ele: cara, você não é isso. Você não é um dependente químico, você não é um travesti. Você é um filho amado por Deus. Deus te ama, cara. Deus continua com o propósito dele pronto para você. O que você faz não te define. O que te define, travesti, homossexual, lésbica, é o que Deus fez por você. Deus te ama. Deus te vê tão puro e tão perfeito quanto o dia que você nasceu. Para isso precisa de fé. Porque o reino de Deus não é mérito. Não há distinção entre bons e maus, melhores e piores. Há distinção entre os que acreditam e os que não acreditam. Você é protegido, Salmo 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde lá, no Antigo Testamento, até para sempre. Você é embaixador de Cristo na terra, 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Acreditem. E acreditando, vocês se tornam embaixadores. Embaixador é o representante de uma nação em outra nação. Você é representante de Deus na terra. Você é nada menos do que isso. Nada menos do que isso. E não são argumentos humanos. São fatos e verdades bíblicas indiscutíveis. Me explica você acreditar que você é a primeira tela. Me explica você acreditar que você é um rótulo. E não acreditar que você é isso. Um embaixador, uma embaixadora. Não dá, né? Porque são verdades. Por fim, você é luz nesse mundo. Mateus 5,15.
E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Não se pode esconder a luz desse mundo. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Você é luz desse mundo. Você é sal, você é o que dá tempero. Você é o que dá gosto na vida das pessoas. Você é quem revela Cristo. Você é luz na terra, nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Você que já foi pai e mãe, talvez entenda um pouco melhor. Eu não imagino, mas eu faço uma analogia pelo meu sobrinho. Mas quando você olhou seu bebê com meses, com dias, você só pode imaginar coisas maravilhosas para ele. Eu imagino que é assim que Deus olha para nós todos os dias. Como alguém perfeito, puro. Porque Ele olha Jesus, o sangue de Jesus vertido por nós. Você não é nada menos do que isso. Você não é um rótulo. Olha, eu vou ser muito franco com vocês. Eu ia falar um pouco sobre os tipos de abusos religiosos e eu ia falar um pouco sobre exemplos disso e que a religião tem feito com vocês. Mas eu não vou gastar meu tempo com isso. Se vocês entenderam quem vocês não são e acreditaram em quem vocês são, nunca mais vão abusar religiosamente de vocês. Nunca mais. Nenhum líder religioso vai fazer com que você fique em depressão, com crise de ansiedade, correndo atrás de uma dívida que já foi paga, manipulando o seu trabalho, manipulando você através do medo, manipulando você através de uma barganha por algo que Deus já te deu. Se você acreditar em quem você é em Deus, ninguém mais engana você. Por fim, eu queria ler João 17, 20 e 23, se der para pôr de novo aí, Isa, eu te agradeço. Lembre-se dessa frase: tudo que Deus não disse não é verdade. Não deixe que a convicção dos outros tire de você a verdade que Cristo é em você. Não deixe que as verdades que Cristo disse a seu respeito sejam menos do que as mentiras que os homens disseram para vocês. Vamos ler de novo e eu encerro com isso. Jesus, orando por você e por mim, disse: rogo também por aqueles que crerão em mim no dia 17 de junho de 2018, naquela manhã de domingo, naquele shopping center. Por meio da mensagem deles, os apóstolos, que todos sejam um, Pai. Assim como nós somos, Deus. Assim como você está em mim e eu estou em você. Que eles também estejam em nós. Que esse seja o lugar deles, Pai, em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Me ensinaram por muitos anos que eu precisava ser santo para ver a Deus. Que eu precisava me esforçar para agradar a Deus. Que eu precisava trabalhar muito para ver a Deus sob uma perspectiva especial que só eu poderia ver pelos meus esforços. Mas depois de analisar o Evangelho, a boa notícia, e pensar sobre isso, e ouvir algumas pessoas, eu concluí e acredito que a minha santidade é para Deus ser visto em mim. As minhas boas atitudes é para que Deus seja visto em mim. E quando me perguntarem, cara, por que você é assim? Eu não vou dizer porque eu sou melhor, porque eu subo no monte, porque eu oro todos os dias, porque eu fiz teologia, porque eu dou meu dinheiro na igreja. Eu vou dizer porque Ele morreu por mim, porque Ele vive em mim. O Espírito de Deus habita dentro de mim. E isso me dá a condição de ser perfeito, não pelos meus esforços. Me dá a condição de ser santo, separado, não por aquilo que eu faço, nem de bom e nem de ruim, porque pelo de ruim o preço já foi pago. Eu só preciso acreditar e ter consciência disso. Eu não vou sair por aí pecando, a Bíblia diz isso. Não é por causa da graça que eu peco, mas é por causa dela que eu recebo o direito de não precisar mais pecar.
para ter paz. Eu tenho paz com Deus. Eu estou inserido num reino que é justiça, em primeiro lugar, paz por consequência e alegria por fé no estilo de vida que Deus me deu para viver. Continuando a sequência desse texto. Dei-lhes glória que me deste. Jesus deu a glória para vocês. Glória de Deus está em vocês. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles, eu neles, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E nos amaste. E os amaste, desculpa. E amou vocês. E ama vocês. Da mesma maneira que ele ama Jesus Cristo. Que a verdade cumpra o seu papel no coração de vocês. Eu não vou falar mais nada sobre abuso religioso, porque eu acredito que nessa manhã vocês receberam um antídoto contra isso. Vocês foram vacinados contra isso. Feche seus olhos, eu queria orar com vocês por um instante a esse respeito. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tanto amor derramado sobre nós. Eu te agradeço, Deus, porque um dia eu acreditei em rótulos que me colocaram. Eu acreditei, Pai, que eu era imoral, que eu era adúltero, que eu era uma série de coisas, Pai. Mas um dia o Senhor se revelou para mim. Um dia, Pai, num ambiente parecido como esse, eu levantei minha mão, eu senti um fogo no meu coração, eu senti que o que estavam dizendo era verdade. E eu quis essa verdade, Pai, e essa verdade se derramou sobre mim, assim como se derramou sobre muitas pessoas que estão aqui. E essa verdade libertou e transformou, Pai, e nos colocou numa nova perspectiva de vida. Mas ao longo da história, Pai, muitos, assim como eu aqui, foram abusados, Pai, foram rotulados por adjetivos péssimos, por péssimas qualidades. Líderes religiosos disseram coisas que eles não são de verdade. Pessoas, familiares, pais talvez, apontaram os dedos e disseram que as pessoas são horríveis, são impuras, são pequenas, são miseráveis, são simples e reles pecadores, abandonados pelo amor de Deus. Pai, eu quero que o poder dessas palavras, eu oro para que o poder dessas palavras nessa manhã seja quebrado de uma vez por todas. Que a imagem de Cristo sangrando na cruz, que a imagem do sofrimento dele, faça-os lembrar de que o castigo, o sacrifício, o esforço, a atitude humana e divina ao mesmo tempo, pagou o preço por todas as mazelas e misérias e erros e falhas e fracassos de cada um de nós aqui nessa manhã. Que eles sintam agora, Pai, o alívio, o fardo pesado sendo arrancado das costas deles agora. Porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus, ele é leve e é suave. Então nenhum peso faz sentido se você vive na perspectiva de que Jesus te libertou e te perdoou. Então que todo o peso de pecado agora seja arrancado das suas costas. Toda acusação, opressão, toda deficiência na sua percepção diante de Deus seja tirada em nome de Jesus o Cristo. Você é filho, filha. Você domina sobre o diabo. Você é herdeiro de vida eterna. Deus deu glória e honra posta sobre você, não pelo que faz, mas pelo que Ele fez e pelo que você acredita. Pai, eu declaro cura, eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro tranquilidade, maturidade na palavra da justiça, na palavra da graça, para que o teu povo a partir de hoje viva a glória que o Senhor sonhou para eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que assim seja.